Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h31. Olá, muito bom dia para você. Quarta-feira, 25 de outubro do ano de 2023. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo aqui na bancada, ela, Daliana Oliveira. Muito bom dia. Bom dia para você, Wesley. Bom dia para você que acompanha a nossa programação aqui na 103,7. Começando mais uma edição do Jornal Verde Vale, agora 6h31. Confira agora os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Comissão no Senado aprova projeto que prorroga a desoneração em setores que mais empregam. Enem 2023, organização divulga os locais de prova. Jovens são presas em Mineiros com 15 mil maços de cigarro contrabandeado. Governo federal sanciona a compensação de 27 bilhões de reais a estados por redução de ICMS sobre combustíveis. Ciságua aponta Aruanã como a cidade com mais registros de água contaminada por agrotóxico. Receita abre consulta lote residual do imposto de renda. 354 mil contribuintes estão na lista. Governo envia ao Congresso o projeto que muda o novo ensino médio. Polícia Rodoviária Federal apreende em Goiânia contrabando que abasteceria a Feira dos Importados em Brasília. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h33. Mais uma vez, uma ótima manhã de quarta-feira para você. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Jornal Verde Vale. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou nesta terça-feira o projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamentos nos 17 setores que mais empregam. A votação foi simbólica, ocorreu após acordo para levar a proposta ao plenário. Um pedido de urgência também foi aprovado para garantir rapidez nas discussões na casa. Com o pedido de urgência para discussão em plenário aprovado pela comissão, cabe a Rodrigo Pacheco incluir o tema na pauta. Na semana passada, o presidente já havia indicado que iria dar rapidez à discussão. O presidente do PP, senador Ciro Nogueira, chegou a apresentar uma emenda para a inclusão de transportes coletivos entre os setores desonerados. No entanto, foi acordado que sugestões de mudança seriam discutidas separadamente em plenário, de modo a aprovar o relatório do senador Ângelo Coronel da forma como foi enviado à Câmara. Portanto, o relator voltou com o seu parecer original e reverteu mudanças feitas pelos deputados. Dessa maneira, o novo pedido de vista, que chegou a ser pleiteado pela bancada governista e poderia postergar a aprovação da matéria, não poderia ser feito de acordo com o regimento interno. Isso porque na semana passada um pedido de vista coletivo já havia sido realizado e adiou a votação para essa terça-feira. E os candidatos do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, já podem consultar o seu local de prova a partir desta terça-feira no site do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o órgão responsável pelo processo seletivo. Para isso, basta acessar a área do participante e emitir o cartão de confirmação. O Enem é hoje o principal meio de ingresso no ensino superior no Brasil, com 3.900.000 inscritos para a edição que acontece de 5 a 12 de novembro. A prova será aplicada em 1.750 municípios, a partir das 13h30. Caso o participante tenha solicitado algum atendimento especial, o cartão de confirmação traz essa informação. Ao acessar a área do candidato, é preciso informar o login e a senha de inscrição e selecionar a aba local de prova no menu lateral. Lá é possível baixar o cartão de confirmação, que inclui a sala de aula, o andar e todos os horários da prova, além do endereço propriamente. Não é necessário imprimir nem apresentar o documento nos dias de prova. E o governo discute recriar o Ministério da Segurança Pública. Os detalhes quem traz é Yuri Hudson. O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que o governo vai estudar a recriação do Ministério da Segurança Pública. Atualmente, a área está sob comando do Ministério da Justiça, de Flávio Dino. Segundo ele, nesta quarta-feira, acontece uma reunião entre Dino e o ministro da Defesa,
José Múcio Monteiro, e o novo ministério deve entrar em pauta. A segurança, nós estamos discutindo outras medidas que, assim que ficarem definidas, nos próximos dias serão divulgadas. A criação do ministério depende dessas discussões que nós faremos. A discussão ocorre no momento em que o Rio de Janeiro, além de outros estados, enfrentam uma crise na segurança pública e no combate ao crime organizado. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva já deu a sinalização de que esse desmembramento pode acontecer. Durante uma live, Lula diz ter pensado na criação do ministério ainda durante a campanha. O presidente afirmou que, independente da decisão, o governo federal vai auxiliar o governo do Rio de Janeiro, mas descartou, no momento, uma eventual intervenção. Nós não queremos fazer uma intervenção no Rio de Janeiro como já foi feito e que não resultou em nada. Nós não queremos tirar a autoridade do governador. Nós não queremos tirar a autoridade do prefeito. O que nós queremos é compartilhar com eles, trabalhar junto com eles, uma saída. Porque o problema deles passa a ser o nosso problema e a solução desses problemas tem que ser compartilhada conosco e nós queremos ajudar. É isso que nós vamos fazer. É preciso que a gente dê tranquilidade ao povo e vamos discutir no governo federal como é que a gente pode participar mais, como é que a gente pode acionar mais a Polícia Federal. O desmembramento é também um apelo da chamada bancada da bala, da segurança pública. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h37 agora. 2 jovens de 20 e 21 anos foram presas na tarde desta terça-feira ao serem flagradas contrabandeando 15 mil maços de cigarro. O flagrante aconteceu aqui, na BR-364, em Mineiros, região sudoeste do estado. A carga foi localizada quando agentes da Polícia Rodoviária Federal deram ordem de parada para um Corsa. Ao fiscalizar o veículo, os policiais constataram que a condutora era inabilitada, a documentação do carro estava atrasada e o veículo não tinha pneu de estepe. No interior do carro da Liana, no banco traseiro, no assoalho e no porta-malas foram encontrados 15 fardos de cigarros contrabandeados do Paraguai, com aproximadamente 15 mil carteiras do produto. As jovens pegaram um veículo em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para entregar aqui em Mineiros. Elas receberiam R$1.000 pelo transporte. As jovens, o carro e o cigarro foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal em Jataí. 6h38, e o comerciante Wesley Ribeiro Martins, 35 anos, foi preso suspeito de matar o seu irmão em Rio Verde, também aqui na região sudoeste de Goiás. Segundo as investigações, a vítima, identificada como William Ribeiro Martins, de 38 anos, teria xingado o pai e o irmão, o autor do crime, por supor que estava sendo enganado no negócio da família. Wesley foi preso na última segunda-feira. O delegado Adelson Candeio, responsável pelo caso, informou que o pai havia chamado William para fazer as contas e provar que ele já tinha recebido até mais do que era devido no comércio. William continuou xingando o pai e o irmão acabou estourando. Ele já estava armado, apanhou a arma e atirou. Foi o que disse o delegado. Candeio explicou que o pai tentou segurar o Wesley, mas o suspeito conseguiu atirar 4 vezes contra o irmão. De acordo com o delegado, o crime aconteceu na frente dos pais, dos irmãos, além da esposa e do filho de 2 anos da vítima. Wesley foi preso em um hospital, em um hotel localizado em Santa Helena de Goiás nesta segunda-feira. O suspeito usou um caminhão da empresa da família para fugir. Em seguida, ele pegou um carro e se escondeu neste hotel. E a Associação dos Supermercados de Goiás e o Procon Estadual lançam a campanha para alertar a população sobre riscos do consumo de produtos com prazo de validade vencido. Quem fala sobre essa campanha é Sabrina Monteiro. Verificar a data de validade dos alimentos é uma prática necessária, mas nem todo mundo tem esse costume. De vez em quando só. Alguns produtos sim, né? Mas nem todos. Tem preguiça e de vez em quando eu compro vencido. O Arthur conta que depois de passar mal com intoxicação alimentar, os cuidados aumentaram. Uma vez eu fui no mercado e aí comprei um produto que estava fora da validade. Com isso eu tive intoxicação alimentar. Aí eu criei o hábito de sempre olhar a validade dos produtos. No supermercado, algumas pessoas disseram se prevenir ao comprar produtos alimentícios.
Eu sempre tenho o hábito de estar conferindo a mercadoria, né? Porque o prazo de validade, cada mercadoria tem a sua. Muitos distantes, muitos próximos. Então sempre é verificar o que é a sua saúde quem está em risco. É importante porque essa validade é que nos dá a garantia que a gente está consumindo bons produtos. Então eu sempre olho quando eu vou comprar. A nutricionista Karina Portilho explica um pouco mais sobre o prazo de validade do produto. Significa que o produto vai manter as mesmas qualidades, não só de sabor, de odor, tudo, né? Qualidade microbiológica também, para ser consumido até aquela data. Os alimentos secos duram mais, porém o contato com a umidade precisa ser evitado. Os produtos secos, como os grãos, né? O que é o perigoso? Eles terem contato com a umidade, que favorece a proliferação de fungos, carunchos, que a gente sabe que podem entrar dentro daquele grão. Então, o que é o indicado? Eu falo assim, se possível, guarde no freezer. A especialista fala ainda que os produtos resfriados ou congelados não podem variar de temperatura. Por exemplo, se você descongelou algum produto, ele não pode ser recongelado novamente, a não ser que você coccione. Então, por exemplo, uma carne que descongelou, você tem que agora preparar ela antes de congelar novamente. Outro detalhe é o local de compra dos alimentos, que também precisa ser bem observado pelo consumidor. Vai ao supermercado, vai a uma loja, veja como eles tratam aqueles produtos. Veja se não tem remarcação. A gente tem que ficar atento ao rótulo original do produto. Qual a data de validade original do produto? Por conta dos riscos de consumir alimentos estragados, a Associação dos Supermercados de Goiás e o Procon do Estado criaram uma campanha para evitar prejuízo ao consumidor. Chamado de olho na validade. Todo consumidor, então, que chegar na prateleira do supermercado e verificar um produto com data de validade expirada ou vencida, vai poder levar de graça um com data normal. Isso serve também, mesmo que se você já fez a compra e identificou só a data de validade vencida já em casa. Você vai poder levar com o cupom fiscal ou com a nota e verificar aqui, comprei esse produto e ele está expirado já e a compra foi recente. Vale, por fim, relembrar que o consumidor poderá fazer valer esse benefício de ter outro produto novo, sem defeito, sem estar com prazo expirado, mas ele poderá também denunciar ao Procon, denunciar a vigilância sanitária caso esse problema fique se repetindo, porque é uma ameaça grave à saúde de cada brasileiro. Sabrina Monteiro, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h44. Agora vamos então ao mercado físico do boi gordo, que registrou preços firmes em um dia marcado por um bom volume de compras. Segundo o analista da consultoria Safras e Mercado, Fernando Henrique Iglesias, os frigoríficos já estão mais bem posicionados em suas escalas de abate, na comparação com as últimas semanas, e vão tentando pressionar por preços mais baixos para as boiadas. O principal fator que está sendo monitorado neste momento é a demanda de carne bovina no varejo, com o final de ano se aproximando, período marcado tradicionalmente pelo ápice do consumo da proteína animal no país. Confira como fecharam os preços da arroba do boi gordo nesta terça-feira. Em São Paulo, capital, de 236 abaixou para R$237. Goiânia, Goiás, fechou em R$230. Em Uberaba, Minas Gerais, R$235. Em Dourados, Mato Grosso do Sul, R$236. E Cuiabá, Mato Grosso, R$206. 6h44, iniciativa destina 19 milhões de embalagens vazias de agrotóxicos. Quem traz as notícias e os detalhes desta boa iniciativa é Diego Brião. O programa de recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos recolheu cerca de 19 milhões de recipientes de plástico ao longo de 23 anos, de acordo com o que informa o Sinditabaco, que é o Sindicato Interestadual da Indústria do Tabaco. A iniciativa é promovida por esta entidade em parceria com a AFUBRA, a Associação dos Fumicultores do Brasil. Conforme aponta a pesquisa da Universidade de São Paulo, a USP, do ano de 2016, a cultura do tabaco está entre as que menos demanda defensivos. Entre 19 culturas pesquisadas, ela foi a segunda que menos teve demanda relativa por defensivos em quilogramas de ingrediente ativo por hectare.
No tabaco, ela chega a 1,01 kg de ingrediente ativo por hectare. A cultura do tomate, que tem o maior volume, supera os 46 quilos, de acordo com o que mostra o estudo. O jornalista e escritor Nicolás Vital, que é autor do livro Agradeça aos Agrotóxicos por Estar Vivo, no qual aborda discussões sobre o uso destes produtos químicos no campo, destaca a consciência no setor sobre esta utilização. Tenho total convicção que os produtores, sejam de tabaco, sejam de qualquer cultura, eles não usam nenhuma gota a mais do que o necessário. Por quê? Porque defensivo custa dinheiro. E quanto menos ele tiver que usar, maior vai ser a rentabilidade dele no final. Vital também comenta sobre a importância do uso da proteção adequada para manejar agrotóxicos. O grande problema, não só no caso do tabaco, mas em qualquer caso, não é o defensivo, mas sim o uso incorreto deles. O grande problema, e a coisa que eu sempre falo, é que os defensivos são produtos químicos, eles têm que ser manejados com equipamentos de proteção. Ainda conforme informa o Sinditabaco, dos 19 milhões de recipientes de plástico recebidos no programa de recolhimento de embalagens vazias, 93% deles foram enviados para reciclagem, enquanto que o restante destinado a aterros licenciados pelos órgãos ambientais competentes. O programa também recebe embalagens de produtos usados em outras culturas para além do tabaco. Agência Rádio Web. Produção e reportagem Diego Brião. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h47 agora. Rebeca Andrade conquistou nesta terça-feira a 4ª medalha de ouro do Brasil na história da ginástica artística feminina nos Jogos Pan-Americanos. A brasileira sobrou na final do salto, realizando uma apresentação memorável não apenas em termos do Pan, mas de toda a história da ginástica artística mundial. Ela foi a última a competir na final e mesmo podendo fazer saltos e ainda mais simples, fez um Cheng de altíssimo nível com nota de execução 9,73, a maior da carreira dela e uma das maiores da história da ginástica. A prata ficou com a norte-americana Jordan Chiles com a média de 14,15. E o Brasil, ainda falando de Pan-Americano, venceu com uma emocionante disputa a medalha de ouro dos Jogos em Santiago. Nesta terça-feira, a equipe de natação, formada por Murilo Sartori, Breno Correia, Fernando Scheffer e Guilherme Costa, bateu o recorde da competição no revezamento 4x200 livre. Eles fecharam a disputa em 7 minutos, 7 segundos e 53 milésimos. Foi uma vantagem de pouco mais de meio segundo sobre o time dos Estados Unidos, que concluiu a prova em 7 minutos, 8 segundos e 6 milésimos. Na virada para os 50 metros finais, o norte-americano Jack Dowling tinha uma vantagem de 20 milésimos sobre Guilherme Costa, que teve força para buscar a ultrapassagem. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h01, já de volta com o Jornal Verde Vale dessa quarta-feira. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou ontem um projeto de lei que garante 27 bilhões de reais a estados que sofreram perda de arrecadação com a redução da alíquota do ICMS sobre combustíveis durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em vídeo distribuído pelo Palácio do Planalto, Lula aparece assinando a sanção da lei ao lado dos ministros Rui Costa, da Casa Civil, e Alexandre Padilha, das Relações Institucionais. A compensação dos entes pela quebra de arrecadação advinda da redução do ICMS sobre combustíveis foi resultado de um acordo entre Executivo, Legislativos, Estado, Distrito Federal e municípios. E o ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou ontem que sugeriu ao presidente Lula o uso das Forças Armadas em áreas do Rio de Janeiro e que o presidente deve consultar o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. Nessa segunda-feira, milicianos incendiaram 35 ônibus no Rio, no que foi considerado o maior ataque em um único dia na história da cidade. Moradores viveram uma rotina de caos e ainda sofreram os efeitos dos ataques na manhã de ontem. Sobre a ampliação da presença da Força Nacional, o ministro disse que o envio de reforço do efetivo dependerá também da colaboração de outros governadores, uma vez que o contingente da Força Nacional é restrito. Estados e municípios têm até o dia 10 de novembro para solicitar investimentos em saúde. A informação quem traz é Lívia Azevedo.
Estados e municípios que desejam participar do novo Programa de Aceleração do Crescimento devem ficar atento ao prazo. Os gestores têm até o dia 10 de novembro para fazer as inscrições solicitando investimentos em saúde. Para a advogada especialista em direito médico, Kênia Amaral, é importante que as localidades observem as necessidades de suas regiões. A especialista alerta que o programa não permite a contratação de médicos. Ele é voltado apenas para investimentos em infraestrutura. Além do orçamento do Ministério, que já tem valores destinados para esse tipo de infraestrutura, esse PAC vai ser um incremento, um aumento, vai ser um investimento além das verbas já existentes para esse fim. O advogado especialista em direito público, Eduardo Tesseroli, diz que os municípios e os estados precisam de investimento em políticas públicas, especialmente em obras de infraestrutura econômica e social. Os municípios e os estados vão precisar repassar recursos próprios, e é o que por si só já torna bastante precária e caótica a possibilidade do atendimento das demandas, afinal. Se eles já não têm recursos atualmente, né, porque a receita tanto de estados quanto de municípios são bem delimitadas, né, pelos impostos que são de suas competências a arrecadar, então nós temos sim essas grandes limitações de recursos por parte desses entes políticos, estados e municípios. De acordo com o portal da Transparência, o orçamento atualizado para a área de atuação na saúde é de 180 bilhões e 42 milhões de reais. Até o momento, o total de despesas executadas é de 120 bilhões e 94 milhões de reais. O Ministério da Saúde pretende investir 31 bilhões de reais ao longo dos próximos anos em ações de atenção primária, atenção especializada, telesaúde, preparação para emergências sanitárias e complexo econômico industrial da saúde. Reportagem, Lívia Azevedo. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h04 agora. Em 28 municípios brasileiros, entre 28 municípios brasileiros, Aruanã, localizado aqui no oeste de Goiás, é a cidade com mais registro de água contaminada no ano de 2022. De acordo com o Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para o Consumo Humano, Ciságua, os testes de qualidade encontraram agrotóxicos na rede de abastecimento em níveis acima do limite seguro. A prefeitura contestou os dados e diz que houve erro de digitação no sistema. O município de Aruanã está localizado às margens do rio Araguaia, em uma região conhecida por usar agrotóxicos na produção de soja, feijão, milho e arroz. Segundo o Ciságua, foram encontrados 2 agrotóxicos cujo uso é proibido no Brasil, o Edrin e o Aldrin. Uma pesquisa da Universidade Federal do Mato Grosso apontou que o agrotóxico Edrin tem 10 registros nos municípios de Goiás, Minas Gerais, Tocantins e São Paulo. A substância pode afetar o sistema nervoso e causar tremores, além de convulsões. Já o agrotóxico Aldrin é conhecido por não degradar com facilidade e por se acumular em tecidos de organismos vivos. 7h05, o Ministério Público de Goiás apresentou denúncia nesta segunda-feira contra o pintor Jefferson Erivaldo da Silva Nascimento, que está sob investigação por estupro, homicídio e tentativa de ocultação de corpo da fisioterapeuta Larissa Araújo em Rio Verde, aqui no sudoeste goiano. O crime foi revelado no dia 2 de outubro, quando o suspeito capotou o carro e o corpo de Larissa, escondido no veículo, foi arremessado na BR-060. A denúncia submetida pelo Ministério Público de Goiás diverge da classificação jurídica dada pela Polícia Civil ao pintor no encerramento do inquérito. O MP goiano alega que Jefferson cometeu um crime de feminicídio qualificado devido à violência empregada, além de estupro, furto qualificado, cárcere privado e tentativa de ocultação do cadáver. No dia 11 de outubro desse ano, quando as investigações foram concluídas, a Polícia Civil havia indiciado o pintor por latrocínio, estupro e tentativa de ocultação de cadáver. Isso ocorreu, Daliana, porque a polícia acreditou que Jefferson matou Larissa para roubar bens em sua casa e durante o crime a estuprou. Material genético masculino foi encontrado no corpo da vítima. E débitos tributários estaduais parcelados vencem nesta quarta-feira. A matéria é com Eduardo Bernardo. Os débitos de ICMS, ITCD e IPVA parcelados pelos contribuintes têm prazo até esta quarta-feira, dia 25, para serem quitados. Ao todo, são mais de 28 mil prestações que vencem nesta data, correspondendo a 56 milhões e 400 mil reais em impostos devidos junto à Receita Estadual.
As dívidas foram negociadas por meio do último programa de negociação fiscal Facilita, em 2021, e concedeu quase 100% de descontos nos juros e multas aos inadimplentes de impostos estaduais. Para pagar, o contribuinte pode gerar o boleto referente ao parcelamento por meio do aplicativo E.ON Economia Online ou diretamente no site economia.go.gov.br. Basta clicar no ícone destinado ao parcelamento e selecionar a opção Emitir Parcela para casos de parcelamento relacionados ao IPVA, ICMS e ITCD. Em seguida, é necessário escolher o tipo de documento pelo qual se deseja pesquisar o parcelamento e informar o número correspondente a esse documento. De Goiânia, Eduardo Bernardo, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h08 agora, 7h08. O mercado brasileiro do milho teve uma jornada de negociações com preços relativamente estáveis nesta terça-feira, com um impasse entre compradores e vendedores. Os preços variaram significativamente em diferentes regiões do país. No Porto de Santos, a cotação do milho ficou na faixa de R$ 65 a R$ 69 por saca, enquanto no Porto de Paranaguá os preços variaram entre R$ 61 e R$ 66 a saca. Em Campinas, o valor oscilou entre R$ 61 e R$ 64 por saca. No Rio Grande do Sul, o preço do milho ficou entre R$ 63 e R$ 65 a saca, na cidade de Erechim. Já em Minas Gerais, a cotação foi de R$ 56 a R$ 58 em Uberlândia. No estado de Goiás, o preço variou de R$ 48 a R$ 50 em Rio Verde. Já no Mato Grosso, o milho foi negociado entre R$ 40 e R$ 43 por saca em Rondonópolis. Na Bolsa de Mercadorias de Chicago, o milho registrou a sua terceira queda consecutiva, com preços pressionados pelo avanço da colheita nos Estados Unidos, pelo fortalecimento do dólar em relação a outras moedas e pela queda acentuada do preço do petróleo em Nova York. Nem mesmo sinais de melhora na demanda pelo cereal nos Estados Unidos e a perspectiva de ocorrência de neve e chuvas no cinturão produtor norte-americano na semana foram capazes de reverter essa tendência de baixa. E a produção agrícola em Goiás deve superar 114 milhões de toneladas em 2023. A matéria você confere com Leandra Matos. Levantamento do IBGE mostra que a produção agrícola em Goiás deve alcançar 114 milhões e 600 mil toneladas em 2023, com crescimento de 10,6% em relação a 2022. Os dados apontam que Goiás irá bater recorde e alcançar a maior produção desde o início da série histórica, em 1972. Os principais destaques neste ano, no comparativo com 2022, são o volume do milho, com produção de 14 milhões e 100 mil toneladas e alta de 31,9%. Em seguida, vem sorgo, cereais, leguminosas e oleaginosas, cana-de-açúcar e soja. A taxa de crescimento goiana é superior à média nacional, uma vez que as projeções para o Brasil apontam crescimento de apenas 0,17% em 2023, no comparativo com o ano passado. De Goiânia, Leandra Matos, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h11. E nesta terça-feira, o América Mineiro confirmou a data e o local em que o clássico com o Atlético Mineiro será disputado. Será em Uberlândia, no dia 4 de novembro, às 19h30, horário de Brasília, no estádio Parque do Sabiá. O Coelho é o mandante da partida e venceu 2 mandos de campo, o clássico e a partida contra o Flamengo. O América vai receber cerca de R$1 milhão por partida no Triângulo Mineiro. Os custos de logísticas e operacionais vão ser pagos pela contratante. Antes da partida, ambas as equipes têm 3 jogos. O América enfrenta o Atlético Paranaense nesta quarta-feira em Curitiba. Em seguida, terá o Grêmio em Belo Horizonte e o Internacional em Porto Alegre. O Atlético entra em campo nesta quarta-feira contra o Bragantino em São Paulo. Depois recebe o Fluminense e, na sequência, enfrenta o Fortaleza, ambos na Arena MRV. E a Confederação Brasileira de Voleibol anunciou nesta terça-feira que o técnico José Roberto Guimarães vai acumular a função de coordenador técnico das seleções femininas do vôlei brasileiro. Ele terá como principal missão planejar o trabalho das equipes de base e adulta, visando os Jogos Olímpicos de Paris 2024, Los Angeles 2028 e Brisbane 2032. Zé Roberto vai manter a função de técnico da seleção feminina adulta, cargo que ocupa há 20 anos. No entanto, não garantiu a sua permanência nessa função após a disputa dos Jogos Paris 2024, para os quais a seleção já está classificada.
O cargo de coordenador técnico é recente na CBV. Em setembro, Bernardinho aceitou assumir essa função nas seleções masculinas. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h12. Receita Federal abre consulta lote residual sobre o imposto de renda. 354.500 contribuintes estão nessa lista. Vamos saber dos detalhes com a Milena Abreu. A Receita Federal abre nesta terça-feira, 24 de outubro, a consulta ao primeiro lote residual de restituição do Imposto de Renda 2023. Ao todo, 354.509 contribuintes estão na lista. Eles recebem juntos, no próximo dia 31, terça-feira da semana que vem, 643.259.000 reais. Desse total, pouco mais de 427 milhões vão ser pagos aos contribuintes que têm prioridade legal, que são os idosos acima de 60 anos, pessoas com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e contribuintes cuja maior fonte de renda é o magistério, e também para contribuintes que não possuem prioridade legal, mas que receberam prioridade por terem utilizado a declaração pré-preenchida ou optado por receber a restituição via Pix. O restante do valor, que soma quase 216 milhões de reais, vai para o pagamento de 151.560 contribuintes não prioritários. Vale lembrar que os lotes residuais de restituição de imposto de renda contemplam contribuintes que ficaram retidos na malha fina, mas que corrigiram as informações ou apresentaram documentos faltantes ao fisco. Quando as pendências são resolvidas, a Receita libera o documento para restituição. Se você está aguardando a liberação do seu dinheiro e quer saber se está nesse primeiro lote residual de 2023, pode acessar a página da Receita na internet, no endereço gov.br/Receita Federal. Da Rádio 2, Milena Abreu. 7h14, agora o último intervalo do Jornal Verde Vale desta quarta-feira. Já. Governo envia ao Congresso o projeto que muda o novo ensino médio. E a Polícia Rodoviária Federal apreende em Goiânia contrabando que abasteceria a Feira dos Importados em Brasília. Claro, espaço também para as nossas notícias locais com ele, J. Pereira. Não saia daí, a gente volta já, trazendo todos os detalhes para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h23, já de volta com o último bloco do Jornal Verde Vale desta quarta-feira aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Olha, o governo federal enviou ontem um projeto de lei para o Congresso Nacional para ajustar pontos do novo ensino médio. O envio do documento com as novas diretrizes para essa etapa do ensino é a mais recente etapa na tentativa de eliminar críticas e problemas da reforma que mudou a grade curricular e oferta de disciplinas optativas em todas as escolas do país. O novo modelo de ensino médio estará em vigor há 2 anos em todas as escolas do país, mas tem sido alvo de críticas. Alguns grupos defendem a sua revogação completa, enquanto outros pedem apenas ajustes. Diante da pressão, o MEC abriu uma consulta pública com representantes de diversas entidades para chegar a uma proposta apresentada agora. Escolas sem infraestrutura, salas de aula em número insuficiente, por exemplo, falta de formação adequada dos professores e diminuição da carga horária de disciplinas tradicionais são alguns dos pontos que, segundo os críticos, podem ampliar ainda mais a desigualdade no acesso ao ensino superior entre os alunos da rede pública e os alunos da rede particular. E a bancada ruralista pressiona o Congresso Nacional a pautar o marco temporal na sessão conjunta que vai analisar vetos presidenciais a projetos aprovados pelos parlamentares. O objetivo da aliança é articular a derrubada do veto imposto pelo presidente Lula a pontos centrais defendidos pelo agronegócio no projeto sobre a demarcação de terras indígenas. Em coletiva de imprensa nesta terça-feira, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, afirmou que, por hora, a pauta prevista não inclui o marco temporal, mas não descartou uma mudança. O marco temporal já foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, mas o Congresso decidiu aprovar o texto mesmo assim.
A vacina brasileira contra vício em cocaína e crack é premiada. Segurança e eficácia já foram comprovadas. Quem conta essa história é Milena Abreu. O consumo de drogas ilícitas é um desafio para os serviços de saúde de países de todo o mundo. A edição deste ano do Relatório Mundial sobre Drogas, publicado há poucos meses pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, revela que em 2021, mais de 296 milhões de pessoas usaram drogas em todo o planeta. E o número de pessoas que sofrem de transtornos associados ao uso de drogas foi estimado em 39 milhões e meio. Aqui no Brasil, as drogas também são um problema. E há muita gente trabalhando em diversas frentes para tentar diminuir os impactos que as drogas trazem à sociedade. Um exemplo é o grupo de pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Eles desenvolvem, desde 2015, uma vacina contra a dependência de cocaína e crack, batizada de Calix-Coca, que foi vencedora de um prêmio concedido pelo setor farmacêutico na semana passada, garantindo 500 mil euros para a Universidade Mineira. A Calix-Coca induz o sistema imune a produzir anticorpos que se ligam à cocaína na corrente sanguínea. Essa ligação transforma a droga em uma molécula grande que não passa pela barreira hematoencefálica. Isso, na prática, faz com que a vontade de consumir crack e cocaína diminua. O projeto já passou por etapas pré-clínicas que constataram a segurança e a eficácia da substância e também já foram feitos testes em animais. O próximo passo, ainda sem data para começar, é o ensaio clínico, com testes em humanos. Da Rádio 2, Milena Abreu. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h27 agora. E a Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma carga de produtos contrabandeados do Paraguai na BR-060 em Goiânia na tarde desta segunda-feira. O carregamento iria abastecer a Feira dos Importados em Brasília. O motorista do veículo, um homem de 29 anos e uma mulher de 54, foram conduzidos para a Superintendência da Polícia Federal em Goiânia. As mercadorias e o carro apreendidos têm o valor de R$200 mil. Segundo a PRF, o cruze transportava as mercadorias. Elas eram levadas no banco traseiro, no assoalho e também no porta-malas do veículo. Entre os itens contrabandeados estavam celulares, brinquedos, cigarros eletrônicos, estimulantes sexuais feminino e essências para cigarros. O nome dos envolvidos não foi divulgado. 7h28 e Goiás passa a emitir a nova carteira de identidade nacional para todos os interessados. A reportagem é com Juliana Carnevale. A partir do próximo dia 30, o estado vai alcançar 100% de emissão do RG Nacional Goiás para todos os interessados. Assim, o CPF, como modelo do Registro Geral, valerá para todas as novas carteiras de identidade emitidas. O anúncio foi feito pelo governador Ronaldo Caiado, que destacou os grandes avanços trazidos pelo novo RG Nacional. Faz com que você tenha uma unificação dos dados, também um QR Code também, e ali você pode ter acesso a todas as informações, facilitando também a segurança pública, mas dando ao Estado de Goiás uma condição de poder ofertar à população algo que seja ágil, rápido, pode ser feito por qualquer forma de acessar a Secretaria de Segurança Pública, e a partir daí os cruzamentos que nós vamos fazer, que nós vamos obter aí condições de cruzar informações de várias secretarias para nós sabermos também se as nossas ações de governo. Outra novidade que chega é um aplicativo que, entre outras coisas, dará acesso à via simplificada do documento. Caiado ressalta a segurança que o aplicativo do novo RG traz para a população. Aqui você já tem, então, aqui todos os meus dados, e aí aqui no verso você tem o QR Code. Então, basta você acessar isso aqui, você já tem todas as informações do Ronaldo Caiado, saber se realmente sou eu mesmo, se as informações são corretas, se isso aí é uma carteira que tem risco de poder ser falsificada, essa aqui não tem. Então, tudo isso traz segurança e informações que nós vamos poder tranquilizar aos cidadãos. E a facilidade de acessá-la também por qualquer mecanismo aí no WhatsApp, pelo seu smartphone, poder solicitar
e seja dada ao cidadão goiano essa identidade que é o nosso RG Nacional GO. De agora em diante, todas as novas identidades emitidas em Goiás, inclusive a segunda via, passam a ser com um novo modelo. Os cidadãos que quiserem atualizar o documento já podem agendar o atendimento nas unidades do VaptVupt e providenciar a troca. A nova carteira de identidade nacional unifica possíveis números de registro que existam em cada uma das 27 unidades da federação, o que vai impedir identidades com numerações diferentes. O modelo anterior tem validade até 2032. A troca da identidade antiga pela nova é gratuita, assim como as renovações. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h31 agora. E o Flamengo encara o Grêmio nesta quarta-feira pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece a partir de 21h30, horário de Brasília, na arena do time gaúcho em Porto Alegre. Sendo assim, o duelo marca o quarto encontro entre as equipes nessa temporada, onde o rubro-negro vai a campo possuindo 100% de aproveitamento. Cariocas e gaúchos mediram força em 3 ocasiões este ano, divididos em Brasileirão e Copa do Brasil. Primeiramente, em junho, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo levou a melhor no Maracanã por 3-0. Em seguida, os outros 2 confrontos foram pela semifinal do torneio mata-mata nacional. Ora, e na noite de ontem, a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, oficializou a alteração no local de 2 partidas do Palmeiras. Isso devido a shows que irão ocorrer no Allianz Parque, que irão impedir que os 2 jogos ocorram na Casa Palmeirense. As partidas contra Atlético Paranaense e Internacional não irão ocorrer mais no Allianz Parque, mas sim na Arena Barueri. As partidas foram alteradas devido a eventos no Estádio Palestrino, a GP Week e o show de Roger Waters nos respectivos fins de semana. Há mais um jogo que deve ser alterado devido à agenda da Arena, mas não foi oficializado, que é contra o América no dia 25 de novembro. Vale lembrar que Leila Pereira recentemente ganhou, através de licitação, o controle da Arena Barueri. E a tendência é que o estádio seja a segunda casa do Verdão em dias de shows. Enquanto isso, o Palmeiras vai jogar no Allianz Parque na próxima hoje, dia 25, às 20 horas, contra o São Paulo, pela 29ª rodada do Brasileirão. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h33. O mercado brasileiro da soja teve um dia de volatilidade, acompanhando a Bolsa de Chicago, que reverteu para cima no meio do pregão. Além disso, o dólar fechou em baixa, deixando os preços domésticos mistos. Foram registrados negócios no Brasil nesta terça-feira, mas sem volumes expressivos. Foram compras por necessidade, com pagamento em dezembro e saída por Paranaguá. Lotes pontuais acima do preço de mercado foram registrados para a nova safra. Vamos então aos preços da soja. O fechamento dessa terça-feira em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, a saca de 60 quilos seguiu a 143 por saca. No Porto de Rio Grande, o preço subiu de 151 para R$152. Já em Cascavel, no Paraná, o preço estabilizou em R$132. No Porto de Paranaguá, no Paraná, a saca permaneceu a R$142. Em Rondonópolis, Mato Grosso, o valor aumentou de 122 para R$122,50. Em Dourados, Mato Grosso do Sul, a cotação seguiu em R$124. Em Rio Verde, Goiás, a saca valorizou de 123 para R$124. A Verde Vale apresentou Jornal Verde Vale.